Veja como era a rotina do transporte ferroviário moçoroense. Se ainda existisse na cidade, seria viável para o comércio? Nosso repórter fala ao vivo de um dos pontos marcantes na ferrovia moçoroense. Isso e muito mais agora no MKT News. Boa noite. Boa noite. Barato, rápido e prático. Hoje esse transporte seria viável para o mercado? Entre os percussores e idealizadores da estrada de ferro Mossoró-Souza, destaca-se o nome de John Ulrich Graf. Suíço de nascimento, em companhia de Henrique Rodolfo, fundaram a Casa Cia, que importava tecidos e exportava diversas mercadorias como algodão, ceras e peles de animais. Um dos sonhos de Ulrich Graf era o da construção de uma estrada de ferro que possibilitasse o transporte de mercadorias através do sistema ferroviário. E em 19 de março de 1915, numa sexta-feira, era inaugurado oficialmente o primeiro trecho da estrada de ferro de Mossoró. Para o comerciante era muito bom, porque transporte na época, assim, um outro tipo de transporte era muito difícil, né? Então, para o comerciante era beleza, né? Que tinha como trazer sua mercadoria ou levar. Tinha o trem que era o trole, que ele transportava a lenha, o sal, o algodão, que chamava o trem cargueiro. Hoje em dia, as ferrovias trariam benefícios para a cidade, devido ao custo baixo. Mas para se reconstruir a ferrovia, o custo não seria recompensador. Esse é um dos grandes motivos pelo qual a linha não é reativada. Estamos ao vivo com a repórter Xismênia Maia na Ponte de Ferro, um dos pontos marcantes na vida ferroviária moçoroense. Boa noite, Xismênia. Boa noite, Daliane. Um dos pontos turísticos de Mossoró é a Ponte de Ferro. Era aqui onde milhares de pessoas usufruíam do transporte ferroviário moçoroense. Xismênia Maia para o MKT News. É com você, Jerickson. Obrigado, Xismênia. De Mossoró a Souza, essa era a rota percorrida nos trilhos do Alto Oeste. Em 19 de março de 1915, numa sexta-feira, era inaugurado oficialmente o primeiro trecho da estrada de ferro de Mossoró. Entre Porto Franco e esta cidade, havia iniciado no dia 31 de agosto de 1912, pela companhia Estrada de Ferro Mossoró S.A., através da firma Saboia de Albuquerque em companhia. Era um sonho antigo que realizava, por isso, quando a locomotiva Alberto Maranhão chegou à estação, foi recebida com aplauso. Aqui onde acontecem os principais eventos de Mossoró, na Estação das Artes Eliseu Ventania, era o ponto de chegada e partida de pessoas e mercadoria diversas. A partir daquela data, estava aberta a luta pelo prolongamento da estrada de ferro, cujos trilhos levariam ainda outros 30 anos para fazerem ligação com a rede Viação Cearense, na cidade de Souza, na Paraíba. Quando o projeto da estrada de ferro foi lançado, entendia que o progresso de Mossoró dependia da velocidade com que conseguisse importar e exportar os seus produtos. As tropas de burro que até então transportavam as mercadorias já não era suficiente para atender a um mercado crescente como o de Mossoró. Daí foi pensado em uma construção de uma ferrovia que, entre outros benefícios, baratearia os fretes e diminuiria o tempo de transporte. Mas o tempo que se levou para concluir a estrada de ferro de Mossoró foi muito longo e quando finalmente ficou pronta, os objetivos dos primeiros tempos já não poderiam mais serem alcançados. O caminhão já havia invadido as estradas e com ele o trem não poderia competir, nem em velocidade e nem em tempo. Apesar de tudo, a ferrovia foi de muita utilidade para Mossoró, sendo por longo tempo o meio de transporte mais utilizado pela população, tanto para carga como para passageiros. Era muito bom na época, né? E assim, minha irmã teve de viajar algumas vezes para Caraúbas, Souza. E era uma viagem boa, uma viagem barata, né? Assim, que muito bom para todo mundo se hoje a gente ainda tivesse, né, esse tipo de transporte. Ele saía de Mossoró às 4 da tarde até Souza, Paraíba. E retornava de Souza para chegar aqui em Mossoró
no dia seguinte, 11 horas da manhã, passando Patu, Caraúbas, Governador, Mossoró. Esse o trem que fazia a linha era o transporte passageiro. Hoje, depois de 96 anos, ninguém fala mais daquele 19 de março de 1915, que tanto orgulho deu ao povo de Mossoró. A estrada de ferro que fora inaugurada naquela data já não existe mais. A estação de embarque transformou-se em Estação das Artes. Seus trilhos foram arrancados em grandes trechos. Suas oficinas estão em ruínas e das locomotivas que antes cortavam a cidade não se tem mais notícias. Apenas alguns quadros pendurados nas paredes do museu lembram da data que pela primeira vez o progresso chegava a Mossoró. O MKT News fica por aqui. Boa noite. E até mais.